Olá! A internet, assim como as universidades, inclusive também as escolas públicas, estão cheias de pessoas, de professores de filosofia que se auto-intitulam filósofos. Inclusive, atualmente, no Brasil, professores de grandes universidades que são professores de filosofia, trabalham ensinando filosofia, também se chamam de filósofos. E quando alguém os chama de filósofos, eles não retrucam, ou eles não desdizem, ou eles não desmentem. Em essência, o filósofo não pode ser professor de filosofia. E o professor de filosofia não pode ser filósofo. Porque a natureza do filósofo não é ensinar. Ele não está preocupado em ensinar, mesmo porque, em essência, o puro filósofo não sabe de nada. Ele não tem o que ensinar porque ele não sabe de nada. Sócrates já dizia isso. Sempre devemos voltar a Sócrates no entendimento do que vem a ser um filósofo. Ele não sabe de nada e, portanto, ele não quer ensinar nada. Ele não é nem que ele não queira, ele não tem o que ensinar. E ele também não deseja ensinar, porque o que ele deseja, de fato, é aprender. O filósofo tem uma posição no mundo de aquele que busca, ele é um buscador, ele é aquele que quer saber das coisas porque ele não sabe. Ele não tem interesse em ensinar, mesmo porque ele não sabe de nada. Ele não é sábio, ele não sabe de nada. Ele está buscando saber. É aquele que está na procura, ele está na busca, ele está no caminho. Ele não chegou no objetivo, ele não chegou no fim. Então ele não tem nada para ensinar. Logo, ele não pode ser um professor de filosofia. O professor de filosofia, em última instância, ou ele sabe, ou ele pensa que sabe a respeito do que ele está falando. O filósofo não. O filósofo de verdade, de natureza filosófica mesmo, é um buscador e não, ele não tem certeza a respeito do que ele pensa. Mesmo em relação a livros que ele leu, a filosofias que ele estudou, a teorias que ele estudou, ele ainda assim não tem certeza a respeito do entendimento dele acerca desses pensamentos. Ele não ele vai para uma sala de aula e ele não quer ficar na posição lá na frente, no quadro, na frente da turma falando. Ele quer sentar na cadeira, na carteira, ele quer escutar, ele quer absorver, ele está procurando receber conhecimento, receber entendimento, entender as coisas e não ensinar. Então, não dá para você, ao mesmo tempo, se dizer filósofo e se dizer professor, porque o filósofo busca e o professor ensina, como por duas razões: ou porque ele acha que já encontrou algum conhecimento, algum entendimento, ou porque ele realmente encontrou. Então, das duas, uma: ou o professor é um sábio, o professor de filosofia é um sábio, ou o professor de qualquer coisa é um sábio, ou ele pensa que sabe. De qualquer modo, nenhuma das duas situações, e nenhuma das duas situações se encaixa o filósofo. E aí você pode perguntar assim: pô, mas o filósofo tem que comer também, tem que sobreviver, então ele pode trabalhar com filosofia e tal. É, Voltando lá em Sócrates, na essência dele, a gente vai ver que Sócrates era um indivíduo que ele estava tão preocupado com o saber, com buscar o saber, entender as coisas, que sobrevivência ficava em segundo plano. Então eu não acredito que o filósofo vai organizar a sua vida para buscar a sua subsistência apenas, para construir um patrimônio, para sustentar uma família. Essas não são preocupações dele. As preocupações dele são apenas com o saber. O compromisso único dele é com o saber. O filósofo de verdade, se você não for um filósofo de verdade, você não pode se chamar filósofo. O filósofo de verdade não é que ele desdenha ou despreza as coisas do mundo que não tenham a ver com a sabedoria. É que ele coloca em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Tudo em primeiro lugar vem a busca pelo saber. Então é sempre a busca pelo saber que vai motivá-lo. Todas as ações dele serão visando entender as coisas, compreender as coisas e construir patrimônio, ensinar, se preocupar com a aula que você vai dar à noite, preparar a aula.
se preocupar com se o aluno está entendendo ou não, se preocupar com o dinheiro que vai vir de retorno a esse ensino, se preocupar com a questão pedagógica, se as pessoas estão te entendendo, se elas estão te compreendendo, a relação professor e aluno, isso tá lá, tá de lado, o filósofo deixa de lado essas coisas, ele não está preocupado com isso. Então, não dá para ser professor de filosofia e filósofo ao mesmo tempo. Ou você é um professor de filosofia e trabalha ensinando a história da filosofia, as teorias que até hoje foram pensadas e compreendidas, ou você é um filósofo e está trabalhando na busca pelo saber, no entendimento de tudo, no entendimento de si e de tudo. Ok? Beleza.